Oi, gente! Hoje eu vim aqui para poder iniciar para vocês aqui nesse canal um novo quadro. Foi uma ideia que eu tive há mais ou menos umas 2 semanas atrás e eu falei, vou gravar, eu acho que o pessoal vai curtir esse tipo de conteúdo. Basicamente, o quadro foi uma ideia aleatória que veio na minha cabeça e eu falei, tá, vou tentar, se o pessoal gostar, gostou, se o pessoal não gostar, eu fingi que isso nunca existiu, que foi só um surto. Mas muito que bem, gente, o novo quadro aqui do canal vai ser o Papo da Madrugada, onde vocês me mandam perguntas e eu sento aqui e converso com vocês e falo sobre assuntos full aleatórios na madrugada. Obviamente eu não vou postar isso aqui de madrugada, porque aí eu sacanear o meu engajamento, mas eu estou gravando de madrugada. Agora são 1h18 da manhã, ó. Tiveram muitas perguntas legais que me mandaram, mas eu vou ter que selecionar só algumas delas pra não ficar aqui um podcast, né? Mas enfim, mas se vocês gostarem, eu posso até responder mais daqui também, em outras partes. Aí é com vocês, gente. Me avisem se vocês gostarem desse quadro aqui. Mas é isso, eu quero que vocês se sintam mais próximos de mim. Eu acho que isso falta muito, sabe? Às vezes eu acho que a gente, quando acompanha algum criador de conteúdo, a gente acaba achando que aquela pessoa, tipo, é uma pessoa de outro planeta, sabe? Que não tem nada a ver com a gente. E na real, não. A gente às vezes glamoriza demais o criador de conteúdo e, cara, pelo menos eu falo por mim, eu sou uma pessoa completamente normal. Mas vamos lá, gente. Tem uma pergunta aqui que eu peguei de primeira, que eu achei muito legal começar por ela, porque eu acho que é um assunto legal e que talvez vão ter pessoas que vão se identificar com isso daqui. A Gabi me perguntou assim, se você pudesse dizer algo pra sua eu de 15 anos, o que você diria? Vale lembrar que hoje eu tenho 24 anos, então seria a minha eu de 9 anos atrás. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, quando eu li essa pergunta que a Gabi me mandou, foi na época da escola. Com essa idade, assim, de 14, 13, 15 anos, eu tinha muito o receio das pessoas não gostarem de mim. E eu queria me sentir bem no ambiente que eu tivesse, que na época era a escola. Então, eu não conseguia diferenciar o fato de você se dar bem com as pessoas e, tipo, ser de boa e não ter nenhuma inimizade, com você ser amiga das pessoas. Isso tem muita diferença. Tem pessoas que você se dá super bem, que você troca uma ideia quando você esbarra com a pessoa em algum lugar, mas você não considera aquela pessoa sua amiga. Isso não é um problema. Nem todo mundo vai ser seu amigo e vice-versa. Tem pessoas que você gosta, que você curte, mas que você, sabe, não tem vontade de fazer uma amizade com aquela pessoa. E não é um problema. E eu diria isso pra mim na época, que, tipo assim, não tem problema se tiverem pessoas que não querem ser suas amigas. Tipo, isso é super normal. Mas eu tinha muito esse medo das pessoas não gostarem de mim e eu me senti mal naquele ambiente que era a escola. Então, ao invés de eu só manter uma boa vizinhança e não arrumar inimizade, nem arrumar briga com ninguém, eu queria ser amiga das meninas todas. Sendo que, gente, isso tecnicamente era impossível, porque eram meninas muito diferentes de mim. Tinha um grupo que eu me identificava muito mais e tinha um grupo que eu me identificava, tipo, 1%, e eu forçava uma amizade com elas porque eram meninas que eu hoje considero que elas eram bem venenosas. Então, a minha forma de me proteger contra os venenos delas era também forçar uma amizade que hoje eu vejo que nitidamente seria uma amizade impossível de acontecer. Porque a gente era, tipo, muito, muito, muito diferente, gente, em tudo. E tudo bem, isso acontece, foi o que eu falei, a gente não é obrigada a fazer amizade com todo mundo. E na época eu tinha muita dificuldade em diferenciar. Bastava só eu manter a boa vizinhança, não arrumar briga com ninguém, não alfinetar ninguém, que eu ia passar meu ano escolar muito bem e, entendeu? Mas não, na época eu não conseguia diferenciar isso, então eu queria forçar a amizade com todo mundo. E não era nem falsidade da minha parte, é porque eu realmente queria me sentir bem naquele ambiente escolar, naquela atmosfera. Mas quando eu fiz 15 anos, eu chamei esse grupo de meninas também para meus 15 anos, mas quando eu homenageei as minhas amigas, eu não homenageei elas. Porque naquela época eu tava começando já a perceber que tinha alguma coisa de errado e eu não homenageei elas. Elas foram na festa e na homenagem de amigas elas não foram chamadas porque elas não eram minhas amigas. E muito que bem. Aqui eu não sei o nome da Mona, tá assim, Mafê ou é Maf.marco. Você vai saber que é você, Mona. Ela me perguntou, qual foi sua melhor época como youtuber pra você? Cara, sem dúvidas foi a época de 2018, 2019. Foi uma época muito gostosa quando começaram a bombar os filmes, as outras séries que eu tinha feito. Eu acho que 2018 também pegou um pouco de T-Leaders. Foi uma época, gente, muito gostosa. O canal tava recebendo muito reconhecimento. Assim, foi uma época maravilhosa. Eu tinha muitos fã-clubes que sempre estavam ali, fazendo muito edit fofo. Eu sempre, sabe, sempre estavam ali. Foi a época que eu mais me senti
amada pelas pessoas que, né, falavam que eram minhas fãs, meus seguidores, enfim. Foi a época que eu mais me senti amada pelo fandom, né, digamos assim, que eu mais me senti acolhida, que eu mais me senti apoiada e que eu mais senti que o meu conteúdo, ele fazia diferença e que de alguma forma ele era relevante. Hoje em dia, não vou mentir, eu me sinto meio abandonada, meio sem relevância para as pessoas, mas fazer o que isso acontece. E é isso, mas a época que foi a melhor pra mim foi 2018, 2019, sem sombra de dúvidas, assim, no YouTube. Foi. O Pedrinho me perguntou, Vivi, você pretende reformar o seu quarto de novo? Então, Pedrinho, vou te falar uma coisa, reformar o quarto sai muito caro. As pessoas às vezes veem o quarto assim, nossa, Viviane tá rica. Não, gente, foram meses de economia. E vocês que acompanham, veem que meu quarto agora que tá praticamente todo pronto, mas eu tive que esperar, tipo, eu tive o gasto com mobília, com obra, com tudo, e a decoração mais, né, detalhada, eu precisei esperar um tempão. Eu reformei o quarto aqui há 2 anos atrás, 3, e agora que eu tava conseguindo finalizar as coisas. Então, eu não pretendo reformar o quarto de novo. Claro que se às vezes me dá um surto de redecorar alguma parte, mudar a cor do quarto, algo assim, tá. Mas eu não pretendo reformar de novo, não, porque é muito gasto, é muito trabalho, é cansativo e eu acho que não tem necessidade. A Mariana me perguntou, como você lida com os haters? Beijos, adoro o seu canal e você. Beijo, Mariana, obrigada pelo carinho. Então, eu nunca fui de receber muito hate, gente. Na época de T-Leaders, até tinha mais sim, mas não era um hate direto pra mim. Era falando tipo, a dublagem tá ruim. Essas coisinhas assim, sabe? E na época, eu respondia a algumas pessoas e outras eu apagava o comentário, porque eu não tenho muita paciência, gente. E hoje, eu recebo pouquíssimo hate quando eu recebo uma coisa muito idiota que não me afeta em nada. Então, assim, eu nunca fui de receber hate a meu respeito. Até porque meu conteúdo lá no outro canal, né, maior, eu não apareço. Então, assim, não tem muito como as pessoas me atacarem diretamente ou falar alguma coisa a meu respeito. A única vez que eu fiz um escarcéu, assim, por causa de hate, foi quando eu postei uma foto no Instagram, mas isso tem uns 4 anos. Eu botei uma foto no Instagram de biquíni, uma menina comentou, cadê a bunda? E depois de um tempo uma outra menina foi lá e falou, eu ia perguntar a mesma coisa. E ficaram fazendo piadinha. E na época eu fui no Instagram e falei um monte de coisa, as meninas, enfim, apagaram o comentário porque a galera foi lá e desceu o pau nelas, enfim. Foi quando eu criei um escarcéu por conta de hate, que eu não considero nem tanto hate, eu considero mais um body shaming, sabe? Quando você fala do corpo de outra pessoa e faz piada com isso. Foi a única vez que pelo que eu me lembre, que eu criei, tipo, um escarcéu a respeito de hate. Fora isso, eu geralmente apago, gente, porque eu não tenho paciência nenhuma. Eu sou uma pessoa que, assim, eu não fujo de briga. Assim, não é que eu não fuja de briga, eu fujo de briga. Mas eu não sou muito de aguentar as coisas caladas, dependendo do que for. Mas tem coisa que pra mim não tem mais relevância esse comentário, então eu só vou lá e apago e não dou muito ibope. É muito difícil de eu comentar alguma coisa eu ir lá e debater, porque aí vai ficar, eu debato, aí a pessoa vai lá e rebate. Eu vou ficar o dia inteiro naquilo ali remoendo aquela merda, então eu vou lá e prefiro apagar pra não dar, sabe, continuidade num assunto que não vai me agregar em nada. Mas é assim que eu lido com hater, gente. Eu finjo que eu não vejo, eu tipo apago e a pessoa às vezes vai achar que eu comentou e que ficou lá e que eu nunca vi, mas eu vi e apaguei porque eu não tenho saco pra isso, né? A Amazing Joalina, eu acho que é isso, sou péssima com o nome de Instagram, gente. Me perguntou assim, você trabalha só fazendo vídeos ou você faz mais alguma coisa? Eu acho engraçado que muita gente tem essa dúvida. Tem gente que me pergunta, tipo, mas você trabalha com o quê? Eu falo, gente, então, o que eu tô fazendo aqui no YouTube já é um trabalho. É que assim, gente, demanda muito tempo. Eu sei que demora pra sair vídeo, mas não é porque eu fico um tempo livre e depois eu faço o vídeo. O vídeo pode demorar 1 mês pra ser postado, mas aquele mês que meu canal tava parado, eu tava fazendo aquele vídeo. Então eu sempre tô num constante trabalho, por mais que pra quem só acompanha o canal maior e vê lá o vídeo saindo às vezes 3 em 3 semanas, 1 em 1 mês, a pessoa vai realmente achar que eu tenho um outro trabalho por fora e que o YouTube é como se fosse um hobby. Mas não, o YouTube é realmente meu trabalho, e é isso. E mesmo se eu quisesse trabalhar com outra coisa por fora, não dá pra conciliar as duas coisas. Ou é o YouTube, ou eu arrumo um trabalho, né, mais tradicional, algo assim. É até ruim de eu conciliar esse canal com um canal maior, TikTok, Instagram, então nem se fala, eu já não gosto de Instagram, então
a força de vontade já não é das melhores. Mas assim, eu tenho muita dificuldade de conciliar Instagram e esse canal menor com um canal maior, porque eu faço tudo sozinha, né? Então isso também é uma coisa meio complicada. Às vezes as pessoas veem outros criadores de conteúdo sendo muito ativos em várias redes sociais. E as pessoas me perguntam, mas por que você não é? Porque eu trabalho sozinha, gente. Eu não tenho condições de investir numa equipe. Se eu tivesse, eu super faria isso, porque eu estaria muito mais ativa em todas as redes sociais. Eu teria pessoas para fazer postagem, para fazer edição para mim, para fazer roteiro, dependendo do vídeo que fosse. Mas assim, eu trabalho sozinha, né? A galera me ajuda com a dublagem, assim como eu ajudo também as pessoas com dublagem, né? Dando minha voz para outros projetos que não são meus. E é um ajudando o outro nessa parte. Mas assim, o trabalho grosso eu faço sozinha, assim como os meninos também que fazem séries de Sims, né? O Matheus, Steven, Felipe, é todo mundo sozinho, gente. Então, assim, é tudo nas nossas costas, sabe? E é muito bizarro, porque eu vejo que muita gente não tem noção disso e acha que eu tenho uma equipe por trás. Às vezes eu recebo uns comentários, umas perguntas que eu falo, mano, essas pessoas estão realmente achando que, sabe, eu vivo num glamour e que eu tenho uma empresa gigantesca com muitos funcionários. E não, gente, a minha empresa sou eu. Então não dá. Mesmo que eu quisesse amazing Joalina, talvez, mesmo que eu quisesse trabalhar com outra coisa, eu teria que transformar o YouTube em um hobby. Ou, tipo, não conseguir postar mais, porque dependendo do trabalho que eu arrumasse, né? Então, o meu trabalho é realmente o YouTube e, assim, as redes sociais no geral. Mas eu considero mais o YouTube porque a minha fonte de renda vem do YouTube, né? E eu tô muito mais ativa no YouTube, minha prioridade é o YouTube. Então, meu trabalho é aqui mesmo, eu não trabalho com mais nada não, porque não dá, mona. A Chayana me perguntou uma coisa legal também. Alguém se aproximou de você por interesse? Então, Chayana, é uma coisa que, assim, nunca aconteceu de uma pessoa em específico se aproximar e virar muito minha amiga e depois de um tempo eu perceber que era interesse. Não. E se isso rolou, eu até hoje não percebi. Mas as amizades que eu tenho, a maioria são desde antes de eu crescer no YouTube. Então, sabe, são pessoas que eu já era amiga antes e que não precisavam estar ali comigo por interesse. Elas não precisam disso porque a gente já era amiga antes. Eu adquiri muitas amizades depois do YouTube também. Mas ainda assim são pessoas que, tipo, eu noto que não é por interesse. Mas já aconteceu sim, como ainda acontece, de pessoas serem mais simpáticas comigo e me tratarem diferente quando ficam sabendo que eu tenho um canal com mais de 1 milhão de inscritos. Isso acontece e isso me causa um desconforto enorme. Eu não gosto. Tem pessoas que gostam de ser bajuladas e de serem tratadas como se fossem as rainhas do universo. As rainhas, nossa, as rainhas foi perfeito. As rainhas do universo. Eu não gosto. Isso me deixa muito desconfortável. Eu não gosto de todo mundo me tratando como se eu fosse diferente, como uma pessoa superior porque eu tenho seguidor. Tipo, eu não gosto. Tanto que quando eu vou pra algum lugar que as pessoas não me conhecem, eu não falo que eu tenho um canal no YouTube, eu não falo nada. Se surge um assunto, obviamente eu comento, mas eu já não chego falando. Eu não entro no assunto, porque às vezes pode parecer que eu tô sendo uma pessoa rude, que eu tô querendo aparecer e querendo mostrar que eu tenho seguidor. Então eu não falo. Mas geralmente, quando isso acontece, geralmente eu tenho algumas amigas minhas ou amigos meus que soltam isso, tipo, olha, é famosa, hein? Não sei o que, tipo, eu fico muito desconfortável, mas tem gente que faz isso comigo. Eu falo, mano, não faz, mas tem pessoa que faz, é automático. Então, às vezes acontece de eu ir no aniversário ou tá numa rodinha de amigos desses meus amigos e as pessoas estarem, tipo, cagando pra mim, eu tô lá de boa, esperando alguém ser simpático, alguém puxar assunto, e eu tô lá, tipo, de boa. E quando alguém solta isso, que eu tenho seguidor e tudo mais, muda. Todo mundo se aproxima, todo mundo quer ser simpático, e enfim. Então, isso acontece sim, com frequência. Se as pessoas estão lá e estão cagando pra mim, e a partir do momento que elas sabem que eu tenho seguidor, que eu tenho uma certa relevância nas redes sociais, essas pessoas automaticamente ficam simpáticas. E não estavam sendo simpáticas antes de saber disso. Então, isso acontece sim, e eu não gosto. Só que eu consigo ver logo isso de cara, quando a pessoa tem algum tipo de interesse. E as pessoas também são burras. Elas se aproximam falando, ai, me marca no seu story pra eu ganhar seguidor. Ai, que não sei o quê. Tipo, as pessoas são burras. Nem pra elas fingirem uma simpatia que sem interesse, não. Elas fingem logo uma simpatia com interesse. Então, assim, eu já corto, gente. Então, que eu me lembre, assim, nunca aconteceu. Do tipo assim, conhecer a pessoa,
a pessoa ser super gente boa, eu colocar na minha casa e a pessoa começar a estar interesseira e eu perceber e me afastar, tipo, não que eu lembre, de verdade. Se isso aconteceu, eu não lembro porque foi uma pessoa muito sem relevância pra mim, porque assim, eu não tô conseguindo lembrar não, de verdade. Eu acho que o nome aqui é Zentrix P. Se não for, você sabe que é você. Ele me perguntou, pretende fazer mais algum filme na vida real, como O Corpo Perfeito? Eu amo ele. Pretendo. Inclusive, eu tô pensando já num próximo live action pra fazer. Eu gostei muito de fazer O Corpo Perfeito, ainda mais agora que eu troquei de celular. Eu tô até, inclusive, testando o modo cinema aqui, então até comente se vocês curtiram a imagem. Eu tô gravando pela câmera frontal mesmo, mas no modo cinema, que eu troquei de celular. E eu tô testando a imagem, mas eu tô amando a imagem dele. E acabou que me deu ainda mais vontade de gravar mais filmes onde eu apareço. Eu já gostava da imagem desse meu celular, mas desse agora, né, como foi 4 gerações depois desse meu, eu senti muita diferença na câmera e eu tô amando esse modo cinema que desfoca o fundo. E era uma coisa que eu sentia falta nesse meu que ainda não tinha. Então, eu pretendo. Acabou que me deu uma vontade maior de gravar um live action com uma qualidade superior já, né, do Corpo Perfeito, com um fundinho desfocado, me deu, tipo, maior vontade. E aí eu pretendo sim, eu já pretendia antes e agora que eu troquei de celular e eu tô muito louca nessa câmera aqui, me deu ainda mais vontade de gravar mais filmes assim que eu apareço e eu tô bolando assim alguma história legal pra conseguir gravar, porque o Corpo Perfeito também eu amo até hoje esse vídeo. Às vezes eu paro pra reassistir algumas partes. Não vejo tudo porque eu fico com vergonha de me assistir, mas às vezes eu assisto algumas partes, sabe? Esse nome aqui, eu sinceramente não sei, é tipo assim, fra.lets. Vou falar que é Letis. Vou fingir que é uma Letícia que me perguntou. Ela me perguntou assim, o que mais te estressa em ser uma criadora de conteúdo? Assim, todo trabalho tem os prós e os contras, né? E uma das coisas que mais me estressa e que me frustra com a criação de conteúdo é que nem sempre as coisas estão no nosso controle. Então, tem me irritado muito e me frustrado muito o fato do meu conteúdo, que dá muito trabalho de ser feito, que é muito bem pensado, com todo cuidado, não tá mais recebendo o engajamento e o reconhecimento que ele merece. Não é a gente querer ser snob, né? Mas a gente tem que acreditar no nosso trabalho, a gente tem que primeiramente gostar do que a gente faz, né? Enfim. E eu me sinto frustrada, porque meu conteúdo meio que tá, sabe, sendo engolido pelo algoritmo do YouTube. Eu não entendo o porquê, de verdade. Mas assim, isso aconteceu com o meu canal tá sendo muito engolido pelo algoritmo e tá me prejudicando muito, muito, muito. E isso tem me estressado. O fato de você não ter controle, não basta você estar ali fazendo um conteúdo de qualidade. Se o algoritmo não quiser entregar o seu conteúdo, ele não vai entregar, sabe? Então, às vezes eu me mato pra fazer um vídeo e o engajamento vai muito mal e o trabalho que eu tive não vale a pena. Um exemplo disso foi o filme que eu fiz no final do ano passado, o Fica Comigo. Eu fiquei fazendo aquele vídeo por mais de um mês, deu muito trabalho pra fazer ele, porque foi um vídeo dos anos 80, então eu tive que, além de, né, fazer toda uma gravação diferente e baixar muita coisa diferente que eu não tinha no jogo daquela época, eu tive que estudar a moda dos anos 80, música dos anos 80, então foi toda uma pesquisa que eu fiz, não foi um vídeo feito de qualquer jeito, sabe? Então eu fiquei muito triste quando eu lancei e ele, tipo, flopou e não rendeu quase nada do que eu precisava que ele rendesse. Então isso é uma coisa que estressa e que frustra ao mesmo tempo. O fato de não basta você fazer um conteúdo de qualidade, nem você se esforçar. Se o algoritmo não quiser te entregar, ele não vai te entregar e você que fica chupando o dedo e chora, entendeu? Não tem muito o que fazer. Então eu acho que isso é o que mais me estressa, né, com a criação de conteúdo, o fato de que eu não consigo controlar tudo. Isso é uma coisa que me estressa demais. Gente, esse nome aqui pra mim não dá. Mona, é que eu realmente não tô sabendo, mas você vai também saber que é você, tá bom? Amor, você tem vontade de fazer algo além da sua bolha de jogos, programação, etc? Eu acho que programação você quis dizer mais a edição, porque programação eu não entendo nada. Então, eu já saí um pouco, porque eu não acho que minha bolha seja jogos, porque eu só uso The Sims, né, nos meus vídeos. Eu não sou gamer. Muita gente confunde. Eu não sou gamer. Então, assim, eu já saí um pouco dessa bolha quando eu comecei a fazer, né, pensar em fazer os filmes em que eu tô atuando, que é o Corpo Perfeito, agora eu tô querendo fazer outros, né, de eu ir pro TikTok, fazer as novelinhas lá, onde eu tô atuando. Então, tipo, eu tento não ficar presa só ao The Sims.
Só que ao mesmo tempo é um conteúdo que requer muito do meu esforço, muito da minha atenção e do meu tempo. Então pra mim é muito difícil. Mas assim, eu tô tentando aos poucos sair cada vez mais dessa bolha, sabe? E o The Sims, né, os vídeos que eu faço de The Sims, as novelinhas, as histórias, serem só mais um dos meus trabalhos, mas não serem só o que eu posso fazer e o que eu faço, sabe? Eu quero que seja mais um trabalho meu, mas que eu tenha outras coisas que eu possa explorar, porque eu sei fazer muitas coisas nesse meio, assim, cinematográfico e tal. Então, só que eu acabo ficando limitada justamente pelo trabalho que é fazer as coisas de The Sims e eu fico muito bugada, gente, porque o The Sims toma muito meu tempo, esses conteúdos, e aí eu fico muito tempo fazendo, e aí eu posto, já tô cansada, e aí o YouTube não entrega meu conteúdo, e o vídeo flopa, e o tempo que eu ia ter de descanso pra me dedicar a alguma outra rede social, em especial o TikTok, pra fazer mais vídeos pra lá, eu fico tão exausta e tão frustrada do YouTube não ter ido bem o vídeo, que eu corro pra poder fazer um outro vídeo pro YouTube, e eu fico nesse ciclo, gente, infinitamente, porque eu posto, não vai bem. E aí, sabe, antigamente ainda tinha os vídeos que iam bem e outros que iam mal. E aí eu conseguia dosar um pouco. Agora nenhum vídeo tá indo bem. Então eu fico, não, essa semana agora eu vou gravar só pro TikTok. Eu vou fazer novelinha pro TikTok comigo atuando. Justamente eu quero aparecer, eu quero mostrar minha cara, eu quero que as pessoas se cativem por mim. Não só pelo que eu faço no The Sims, porque isso é ruim pra minha imagem. Não, tipo, ruim eu estar com The Sims, mas tipo, é ruim as pessoas não me verem. E não, tipo, sabe, não associarem a minha imagem. E isso não tem acontecido. Então eu preciso reverter essa situação. Só que é muito difícil eu ter cabeça pra, sabe, abandonar o YouTube talvez às vezes por uma semana, não trabalhar pro YouTube uma semana e me dedicar a uma outra rede social sem sentir essa coisa de abandono, de tipo, ai, eu tô largando o canal de lado. Gente, é uma situação muito complicada e só quem passa por isso vai entender o que eu tô explicando. Até eu colocar na minha cabeça que essa uma semana que eu não vou estar fazendo nada pro canal, mas que eu tô me dedicando a uma outra rede social também, que eu tenho potencial pra crescer lá, até enfiar isso na minha cabeça, é muito difícil. Na minha cabeça eu estou abandonando o YouTube e eu não posso fazer isso. E em momento algum eu tô abandonando, sabe? Enfim, é muito bizarro, é um ciclo assim vicioso. A Sara me perguntou: como você se sente melhorando a vida das pessoas e as deixando mais feliz? Manda beijo, te amo, Vivi. Beijo, Sara, obrigada pelo carinho. Então, eu me sinto muito feliz em saber que de alguma forma eu melhoro a vida das pessoas. Gente, tá muito frio aqui no Rio. Eu tô bebendo água gelada, também não começa a embolar. Mas é que ela começa a ficar meio gelada, meio dura, sabe? Da água gelada. E eu tô com frio. Mas enfim, eu me sinto muito feliz. Os meus conteúdos, gente, eles nunca são feitos em vão. Eles sempre têm uma mensagem. Óbvio que quando é comédia, a comédia a gente deixa à parte porque é só pra fazer vocês rirem mesmo. Mas assim, quando são os vídeos mais sérios, né, as novelinhas, os filmes, eu sempre faço com um assunto que de alguma forma vai agregar na vida de alguém. Eu acho que um conteúdo bom é um conteúdo que agrega. Seja ele que faça você rir, faça você chorar de emoção, seja ele qual for. Mas eu acho um conteúdo bom e que, enfim, ele precisa agregar alguma coisa para as pessoas. E esses meus filmes, eu quero agregar na vida de vocês alguma coisa, eu quero levar alguma mensagem, eu quero acolher vocês de alguma forma, eu quero, sabe, ajudar de alguma forma. Então eu fico muito feliz quando as pessoas comentam. Teve um vídeo que eu fiz, ele também flopou, mas, tipo, muita gente comentou. E então eu fiquei, tipo, feliz por isso. Que foi aquele vídeo da menina que não queria crescer. Muita gente se identificou com aquele vídeo de também ter esse medo de crescer e do tempo passar e que a gente é apressado para crescer o tempo todo. E muita gente se identificou com aquele vídeo e se sentiu acolhido com o que eu falei no final, né, com a minha conclusão e com a minha reflexão sobre isso. Então, ou seja, aquele vídeo acolheu muito as pessoas. Tanto esse quanto vários que eu já fiz. Então, isso pra mim é o que mais me dá gás. É saber que de alguma forma, mesmo que agora de números bem reduzidos no YouTube, infelizmente, ainda assim o meu conteúdo, ele agrega. Ele é um conteúdo que tá ali pra ajudar, sabe? Da forma que for. Então isso é algo que me deixa muito feliz e é o que mais me motiva, é o que eu mais tenho certeza de que eu tô fazendo a coisa certa, de que eu tô indo pro caminho certo, sabe? Por mais que a plataforma não tenha me ajudado, eu não acho que meu conteúdo seja o problema, sabe? Tipo, eu tenho certeza que meu conteúdo é uma coisa legal
e que ajuda e que melhora, como a Sara falou. O Igor me perguntou, você já pensou em ser atriz de televisão? Já, muito. Há um tempo atrás, eu já tinha até o canal, era quando eu fazia as novelinhas em que eu aparecia, eu tinha muito essa pira. Queria muito ir pra Globo e tal, não sei o quê. Tava no teatro, queria muito ir pra Globo. E aí, com o tempo, o canal foi crescendo e eu acabei tirando um pouco isso da cabeça, porque eu falei, se eu precisar ser atriz de televisão, eu não vou conseguir manter o canal. Então, eu acabei deixando isso um pouco de lado. Acho muito legal, já participei de webséries e tal, assim, tive um pouco dessa experiência, mas eu não sei se hoje eu seria uma atriz de televisão. Eu acho que eu não tenho psicológico mais. Quando eu era mais nova, eu tinha uma visão muito mais deslumbrada. Deslumbrada? Acho que é deslumbrada, né? Mas eu tinha uma visão muito glamourizada, muito romantizada disso tudo. E depois que eu fui ver um pouco de perto e ver um pouco de como que eu reagiria a tudo aquilo, eu acho que eu não teria psicológico hoje, assim, pra ser uma atriz de televisão. Posso estar errada, pode ser que daqui a algum tempo eu receba essa oportunidade e eu vá, mas eu não sei, sabe, se eu ainda, sabe, se eu daria conta disso hoje em dia com o psicológico que eu tenho hoje, com a minha ansiedade e tal. Eu não sei se eu mais curtiria estar na televisão atuando ou se eu sofreria mais, sabe? Não sei. Então, mas eu já pensei sim, muito, muito. Por muitos anos eu já pensei desesperadamente nisso, principalmente de trabalhar na Globo. Muito porque eu adoro a Globo, né? É a emissora que eu assisto assim, a Globo. O Igor perguntou também, a sua única fonte de renda é o YouTube? Sim. É exatamente por esse motivo que eu não posso não me importar com números, né? Às vezes as pessoas romantizam muito isso e falam, ai, não liga se caiu visualização, não liga pra números, o importante é você fazer o que você ama. Gente, esse discurso é muito bonitinho na teoria, mas quando é sua única fonte de renda isso, você precisa se importar sim com números. E é por isso que eu fico tão chateada e tão frustrada com essa queda significativa do meu canal, né? Porque é minha única fonte de renda e é por isso que eu tento também focar no TikTok, só que pra mim é muito difícil ver o canal em declínio e, sabe, ter cabeça pra focar no TikTok, nem que seja por uma semana só. Eu fico muito nessa coisa, justamente porque o YouTube é a minha única fonte de renda, né? Então, eu sempre tive na minha cabeça que em algum momento meu canal poderia sim ter uma queda, então eu sempre tive uma reserva de emergência guardada, então eu não fico zerada. Eu tenho como pagar as minhas contas, sem contar que eu moro com os meus pais, então eu tenho esse privilégio de morar com os meus pais, eu não pago aluguel, né? Então, assim, mas eu tenho as minhas despesas. E eu tive que me readaptar, tive que cortar certos gastos, certas coisas que eu fazia, porque simplesmente eu tive que cortar por conta da queda que teve no canal. Já aconteceu também eu ter me matriculado numa pós-graduação para fazer e no primeiro mês eu falei, não vou ter como pagar a mensalidade, era uma mensalidade cara e eu tranquei. Então, é meio difícil, sabe? Pra quem tem um canal, gente, muito grande, um engajamento muito bom no YouTube, dá pra fazer um pé de meia muito bom. Mas não é o meu caso. Eu não fiquei rica com internet. Então, é um pouco difícil, sabe? Eu recebo lá meu valor todo mês, mas tem meses que eu recebo 3 vezes mais, tem vezes que eu recebo 3 vezes menos. E esse ano específico tá sendo o pior, tá sendo muito difícil. Eu tô, assim, sendo muito séria com vocês, eu recebi um valor e eu tive que, tipo, pegar, inteirar o dobro pra pagar as minhas contas. Olha que eu não sou uma pessoa endividada. Então, assim, tá sendo bem difícil manter, assim, o YouTube. E é por isso que eu tô pensando em outras alternativas, né? Querendo ir de novo pro TikTok, tentar, né, crescer por lá também, sem deixar o YouTube de lado, tentando reformular os formatos do canal, né, porque são vídeos que eu faço grandes, que demoram muito tempo pra fazer. Então teve essa série que eu fiz da Família Muito Doida, que são episódios de 6, 5 minutos, então eu consegui postar com mais frequência. Os views não foram bem, de longe foram bem mal, só que foram vários vídeos, então deu uma compensada do que se eu tivesse ficado com o canal um mês parado e postado um vídeo só, e esse vídeo também ia flopar. Então, assim, eu tô tentando me readaptar a essa nova realidade de engajamento do canal. Não
tenho o que fazer. Não vou ficar reclamando, choramingando, me frustrando e, ai, não vou mais fazer. Cara, é tentar reverter a situação de alguma forma. Não sei se o canal um dia volta ao engajamento que ele tinha. Sendo bem sincero, eu acho que não volta. Mas talvez eu consiga compensar isso botando vídeos menores, né? Botando também junto gameplays, enfim. É que eu tenho um pouco de medo, às vezes, de arriscar, sabe? Porque parte do público talvez não entenda isso. E porque romantizam muito isso, entendeu? De, ai, não liga pra visualização e tal, não sei o quê. Mas eu preciso ligar, gente. Por exemplo, esse canal aqui, sim, eu não ligo, porque é um canal secundário, é um canal que não é a fonte de renda principal. Se algum vídeo daqui bombar, bacana, é um extra que entra, mas eu não conto com o dinheiro daqui, porque não rende quase nada. Mas assim, aqui eu não me incomodo com visualização. Se uma coisa flopar, teve quem assistiu, teve quem gostou, de boa, mas no canal principal, eu não posso fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, é meio difícil, assim, tá sendo meio complicado. A Ana me perguntou, Vivi, por que você avançou algumas séries na escola? Então, pra quem não sabe, eu sempre fui adiantada na escola, né? Eu terminei o colégio quando eu tinha acabado de fazer 16 anos. Eu terminei com quase 15 anos. Então, muita gente não entende. Mas, gente, não foi nada demais que aconteceu. O que rolou foi que eu comecei a estudar com 2 anos numa escola de bairro, sabe? Escola pequena de bairro. E aquele meu colégio, ele ensinava a gente a matéria referente a uma série adiantada. No tempo que eu estudava, gente, ainda era primeira série, segunda série, terceira série. Não era tipo primeiro ano, segundo ano, sabe? Não era assim. E aí, quando eu entrei na escola com 2 anos. E aí, minha mãe tinha me ensinado em casa cor, contar, eu acho que de 1 até 20. Então, eu tava aprendendo coisas na escola que eu já sabia. Então, conversaram com a minha mãe e se podiam me adiantar. Então, me adiantaram 2 anos. Então, ao invés de, na época, né, você aprender a ler e escrever, o certinho era com 6 anos. E eu fui com 4. Então, eu acompanhei e eu fui embora. Depois eu me formei no Fundamental 1, né, que era até a 4ª série, que hoje eu acho que é 5º ano, eu acho. Eu me formei e mudei para um colégio maior, que lá foi até o ensino médio. Só que eu me mantive adiantada. Eu tive que fazer uma prova, porque eu fui para o Fundamental 2, né? Que hoje é o 6º ano, mas que na época era a 5ª série. Eu fui com 9 anos. Eu era muito criança. Então, eles não acreditaram muito que eu estava apta a entrar para o Fundamental 2. Então, eu tive que fazer uma prova, eu passei. Aí eu fui e eu mantive. Então, foi isso que aconteceu, entendeu? Não teve nada extraordinário, assim, de, ela é um gênio, vamos avançá-la. Aquele colégio era assim mesmo, esse colégio de bairro que eu estudei, ele avançava todo mundo, entendeu, e tal. E tinha um ensino muito bom. Então, eu terminei a escola com praticamente 15 anos. Eu tinha feito 16, eu fui lá e terminei o colégio. Então, eu terminei cedo a escola. Eu fui adiantada, por isso também que eu sempre fui muito mais nova que as pessoas. Você imagina, eu com 2 anos a menos, ainda tinha gente que era repetente. Então, tinha um contraste muito grande de mim pra turma. A Nick me perguntou, como você se imagina daqui uns 5 ou 20 anos? Beijo, Vivi. Nick, beijo. Então, essa reflexão foi um dos motivos que me levou para ir à psicóloga. Porque eu tava desesperada, ano retrasado, porque eu não conseguia me visualizar daqui a 5 anos. E eu ainda não consigo. Óbvio que eu me visualizo viva, né? Mas assim, eu não consigo visualizar profissionalmente. Porque eu não sei se eu vou estar no YouTube, se eu não vou estar, se eu vou ter bombado no TikTok, se eu vou ter bombado em alguma outra rede social, ou se eu vou precisar, infelizmente, largar o YouTube e arrumar outra coisa pra fazer. Não sei, gente. Não sei onde eu me vejo daqui a 5 ou 20 anos. É uma pergunta que eu não sei te responder, porque eu paro, penso e eu não tenho uma resposta pra ela, porque o presente que eu tô vivendo profissionalmente falando, e não tenho certeza nem de como é que vai estar daqui a 6 meses, quem dirá 5 ou 20 anos. Então, eu não sei. Eu espero que eu esteja bem. Tem aqui agora a pergunta da Marina. Ela me perguntou, séries favoritas do momento? Então, Marina, tem um tempo que eu não paro pra ver série. Ainda mais série nova, que lançou nova, assim, e tal. Eu tô assistindo a última temporada de Outer Banks, né, que saiu, que eu tive que parar pra poder fazer A Família Muito Doida, e foi uma correria. Eu não terminei de ver Outer Banks ainda, então, por favor, não me deem spoiler nesses comentários aqui, por favor, porque eu não terminei de ver. Mas eu tô assistindo Outer Banks. Mas eu assisto Elite, que tá em atividade ainda. Eu assisto Eu Nunca, Elite,
Outer Banks. Ai, vai me fugir de mente agora outra, gente, mas eu não acompanho tanta série mais, não. Eu gostava muito de Orange is the New Black, mas ela já acabou há algum tempo. Não lembro mais agora outra série que eu esteja acompanhando em atividade, mas eu acho que são essas 3. Assim, que saem, eu vou lá e assisto. Eu acho que Nossa, agora eu não lembro. Se tiver mais alguma, gente, não lembro. Stranger Things também. Mas demora pra sair, né? Então... Mas também gostei de Stranger Things. Empurrei pra assistir, mas me rendi e gostei muito. E pra fechar com chave de ouro, porque o vídeo já tá enorme, tem a pergunta que o Vitor fez pra mim. Você já se imaginou como você seria como mãe? Eu acho que a sua casa viraria um caos. Com certeza viraria um caos. Gente, eu assim, desde mais nova e até o atual momento, não tenho vontade de ser mãe, nem vontade de casar. Muita gente me pergunta, eu sou solteira, por vontade minha, eu gosto de ser solteira, eu gosto de ser assim, sozinha nesse quesito. Eu não tenho vontade de ter filhos, eu tenho minha filhinha Pet, que tá inclusive dormindo ali, tá coberta, tá dormindo. Eu não tenho vontade de ser mãe, mas se eu fosse imaginar como eu seria sendo mãe, eu ia ser uma mãe muito louca das ideias. Ou a criança ia me achar um máximo, ou a criança ia ter vergonha de ter uma mãe como eu. Porque, cara, de verdade, eu sou péssima com relação a educar crianças. Eu tenho 2 afilhados e assim, a Sara ainda é pequenininha, mas o Caio, ele fez 7 anos. E assim, ele me vê como se eu fosse uma outra criança, digamos assim. É muito engraçado. O respeito que ele tem quando eu falo uma coisa pra ele, de tipo, não pode, não faz isso, é muito diferente do que ele tem com a minha mãe, com a mãe dele, sabe? Com alguém mais velho. Entende? Tipo, ele me vê, ele pensa que eu sou uma criança igual a ele, porque tipo, eu tenho zero moral com criança. Eu sou, sabe aquela tia legal que as crianças amam? Sou eu, sabe? Então, eu não sei se eu seria uma mãe boa, sabe? Eu acho que talvez eu fosse uma mãe liberal demais e talvez isso não fosse tão bom dependendo do quesito de educar o filho, sabe? Tipo, o filho fala, mãe, posso fazer isso? Ai, faz, a vida é sua, sabe? Às vezes eu talvez extrapolasse demais em ser liberal e talvez eu criasse uma pessoa mal educada. Então, assim... Não sei, sabe? Não sei. E tinha uma outra pergunta, gente, que eu tinha visto também, que eu acho que dá pra fechar o vídeo com ela também, porque eu acho que é um assunto legal pra vocês comentarem aqui também, porque é um assunto comum. Foi a Isa que perguntou, qual o tipo de pessoa que você menos gosta? Então, Isa, eu não sou o tipo de pessoa que conhece os outros, e quando eu termino de falar isso, eu vou fazer meu skincarezinho da noite, porque depois daqui eu vou deitar. Eu não sou o tipo de pessoa que... conhece alguém e fala tipo, ai, não gostei, não gostei, não gostei. Eu sou até uma pessoa fácil de gostar dos outros e de me dar bem com as pessoas. Mas tem certas coisas que as pessoas fazem que ocasionam eu não gostar delas ou, tipo, evitar uma amizade, evitar estar muito colada. Gente, antes de mais nada, eu vou passar aqui essa água micelar. Vocês veem que eu tô usando bem, ó. Deixa eu focar nela aqui, ó. É da Nivea e ela é pra pele oleosa. Eu tô usando tanto que tá até aqui embaixo, o diacho. É muito boa. Eu passo antes de dormir e passo quando eu acordo, né? De manhã e de noite tá sendo muito bom pra minha pele. Minha pele, inclusive, tá sem nada, ó. Ela tá até com um glow natural e tal. Sabe que minha pele é meio problemática por conta da ansiedade, né? Quando ataca, é só Deus. Então eu sempre tenho que estar tratando. E também porque ela é uma pele muito oleosa, né? Então não posso dar muito mole. Mas enfim, uma coisa que me faz desanimar às vezes de me aproximar de uma pessoa e tal, ou tipo até mesmo de trocar uma ideia, porque às vezes eu acho que não vale a pena, são pessoas que acham que a verdade delas é a verdade absoluta e que a sua verdade é inválida. É diferente, obviamente, se eu tenho uma opinião sobre uma coisa, se uma pessoa tem uma opinião oposta à minha, na minha cabeça, obviamente a minha opinião é a correta e a pessoa tá errada, né? Dependendo do assunto, claro, tem assuntos que não, mas tem assuntos que sim, né? Mas você não vai querer desmerecer a opinião daquela outra pessoa. E, gente, eu falo isso com relação a muita coisa. Quer ver uma coisa que eu percebo muito? No meio de religião mesmo. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu
convivo com muitas pessoas religiosas. E eu vejo que é uma religião pisando na outra, sabe? É uma religião tendo a delas como verdade absoluta, a única chance de salvação, blá, 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 não sei o quê, e a outra, não, vai queimar no inferno. E, gente, eu acho isso o cúmulo da ignorância. Então, foi só um exemplo, né? Mas, assim, gente que tem um pensamento fechado, pessoas ignorantes, e não ignorante de ser grossa, pessoa ignorante de não querer aprender as coisas, sabe? De ter a informação na mão e insistir em ser ignorante e ficar falando merda, sabe? Ficar falando coisa preconceituosa. E é aquele típico discurso que sempre quando alguém me mete um discurso desse, eu já fico com o pé atrás. Que é tipo assim, ai, hoje em dia as coisas estão muito chatas. Você não pode falar nada que você ofende uma pessoa. Você falar isso, você ofende outra. Você fala não sei o que lá, você ofende. Porque hoje não pode mais falar nada, porque hoje não pode mais brincar com nada, que não sei o que. Pessoas que já começam com esse discurso, eu não vou falar que eu vou falar, não gosto de pessoa que fala isso. Não. Mas eu já fico com o meu pé atrás e eu não faço tanta questão. Se é uma pessoa que eu tô acabando de conhecer, eu já não faço tanta questão de tentar trocar uma ideia ou algo do tipo, sabe? Se é uma pessoa que eu convivo e mete essa pra mim, eu fico tipo, mano, não esperava esse discurso de você. Eu tento conversar e tal, mas é meio complicado. Então, quando a pessoa vem com esse discurso, sabe? Ai, deixa eu botar aqui na geladeira um negócio. Quando a pessoa vem com esse discurso, eu já confesso que me dá um pouco de pé atrás. Então, gente ignorante que não sabe das coisas porque não quer e tem aquela visão assim sobre tudo e aquilo dela é o correto e, enfim. Eu acho que essa é a primeira coisa que quando a pessoa faz, eu já começo a ficar um pouco olhando torto, sabe? Eu confesso que eu olho torto, sim. Né? Pessoas com essas opiniões, nossa, opiniões hipócritas demais, opiniões muito conservadoras, sabe? Preconceituosas de vários ângulos diferentes, eu já fico, sabe? E eu sei que eu não sou a única porque, gente, na minha concepção, eu tô correta, entendeu? E é isso. Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta a ouvir opiniões, ouvir discursos diferentes. Por mais que eu não concorde, eu sempre sou aberta a ouvir. Mas tem gente que não é aberta e o dela é o correto e é isso, o problema é seu. E isso aí me faz me afastar ou não ter vontade de sequer me aproximar, né? Vou passar agora, gente, esse sérum aqui pra finalizar, que ele é noturno. Ele é contra acne, eu já uso há muito tempo, foi da vez que eu precisei comprar pra poder tratar minha pele por conta da ansiedade, tá acabando, porque eu uso pouco. Mas ele é muito bom também, eu uso ele antes de dormir. E tem o diário, diurno, né, no caso, que você usa durante o dia, que é um coralzinho também, maravilhoso. Eu adoro. Que às vezes me dá uma alergia meio louca, eu tô com alergia aqui nesse início aqui do couro cabeludo, sabe? Não sei o que é o dele, não. Mas, gente, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, de conversar comigo aqui também. E se vocês tiverem gostado, tiverem curtido esse formato de vídeo, bota aqui nos comentários que eu posso gravar mais e me mandem perguntas aqui que eu respondo pra vocês, tá? Mas é isso, fica com o meu rosto já vermelho, tanto que eu fico esfregando isso aqui. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi realmente um vídeo bem informal, com pouca edição. Uma coisa assim mais casual mesmo, pra vocês se sentirem mais próximos de mim e a gente poder trocar essa ideia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo.